Um homem chamado Sam estava limpando o porão e acabou encontrando uma Polaroid antiga. Então, na primeira oportunidade que ele teve, decidiu tirar algumas fotos para testar a máquina. No entanto, em uma dessas fotos, ele notou um borrão preto muito estranho. E observando bem, ele viu que esse borrão parecia com um homem usando um chapéu. E isso deixou ele muito assustado. No entanto, em uma noite, havia faltado luz na casa dele. E ele teve que descer ao porão para verificar os disjuntores. Só que enquanto ele estava lá embaixo, começou a escutar alguns barulhos estranhos. E foi nesse momento que ele conseguiu gravar a prova de que algo sinistro está habitando a casa dele. If there's someone or something here, I want you to prove it to me. I want you to close one of these doors. Come on! Well, if I'm being honest, I'm glad nothing happened. Holy Ele grava a porta da máquina de lavar se movendo sozinha, mas não sabia ele que esse era apenas o começo, pois a partir daí ele começaria a viver momentos de puro terror em sua própria casa. There's been someone knocking at my front door for the last 10 minutes or so, and they haven't stopped knocking. Hello? Who's there? Ele começou a escutar batidas na porta, e isso deixou ele assustado. Pensando que pudesse ser alguém pregando uma peça, ele abriu a porta e olhou do lado de fora, mas não encontrou ninguém. No entanto, enquanto ele estava lá, acabou avistando uma coisa, que fez ele ficar ainda mais assustado. Oh my god. Enquanto ele está lá fora, ele olha para a janela do quarto e vê o que parece ser uma sombra obscura. É como se alguém estivesse no quarto dele. Nessa hora, ele não pensa duas vezes e vai para dentro de casa. Mas quando chega lá, não encontra ninguém. Ele ficou com tanto medo que decidiu sair de casa e dormir em um outro lugar. E enquanto ele estava ao telefone, as coisas ficaram ainda piores. Yeah, I'm fine. Listen, I gotta get going. I gotta go check into the hotel in about an hour. All right, I'll talk to you later. Bye. Enquanto ele estava falando ao telefone, as luzes estavam piscando. E assim que ele termina a ligação, uma porta se fecha sozinha atrás dele. Depois disso, ele começa a andar pela casa e do nada as luzes se apagam, deixando ele na escuridão. Só que para piorar, em um certo momento, é possível ver uma figura obscura que se materializa na frente dele. Shit. A figura que ele vê se assemelha muito a um fenômeno conhecido como Hatman, que seria uma aparição obscura e sombria, que sempre aparece usando uma velha cartola.
E essa figura obscura geralmente aparece durante a paralisia do sono. Essa corretora de imóveis costuma gravar vídeos para mostrar a casa para seus futuros compradores, e até então ela nunca havia presenciado nada de estranho, e muitas vezes ela ficava sozinha dentro dessas casas. Só que em uma certa noite ela estava sozinha em um antigo bangalô, e a intenção dela era fazer mais um vídeo de vendas. Só que nessa noite em particular ela estava se sentindo um pouco nervosa. Só que para piorar, durante a filmagem, uma coisa muito estranha aconteceu. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Go ahead, do it again. You're on camera. Open this door. Go ahead, open this door. Open this door like you did the other one. Podemos ver que enquanto ela está ali tentando fazer uma filmagem, uma porta se abre sozinha. E assim que isso acontece, ela pega o celular e começa a filmar. E durante a filmagem, ela até chega a pedir algumas vezes para que o que quer que seja abrisse a porta novamente. E ela até anda pela casa pedindo para que o fantasma abrisse qualquer porta. E como vemos, ela estava realmente querendo um sinal de que alguma coisa estava ali com ela. Um detalhe que pôde ser notado é que um pouco antes daquela porta se abrir, um porta-retrato que estava na parede ficou um pouco escuro, como se uma sombra tivesse passando por ele. Wow, it's 10 p.m. and my day was fully booked with showings of this vintage 1963 bungalow. Prestando bem atenção, podemos ver que um pouco antes da porta abrir, o rosto da mulher que está na foto fica um pouco mais escuro, parecendo realmente estar coberto por algum tipo de sombra. E o incrível é que depois disso a porta se abre. No entanto, não parou por aí. Como vimos anteriormente, essa mulher andou pela casa pedindo um sinal. E após algum tempo, parece que alguma coisa respondeu o pedido dela. O que parece ser um sensor de fumaça começa a fazer barulho, e antes mesmo dela chegar onde estava aquele aparelho, ele cai sozinho da parede. Nessa hora ela fica tão assustada que decide sair correndo daquela casa, e se era um sinal que ela queria, com certeza conseguiu. Aqui nesse vídeo, um rapaz estava usando um brinquedo que pertence à irmã dele. E enquanto ele estava manipulando esse brinquedo, percebeu algumas coisas estranhas. Esse brinquedo, que se chama Simon, funciona da seguinte forma. Basicamente, a pessoa tem que decorar a sequência de cores e depois apertar na ordem específica, para assim subir de nível. Só que o rapaz percebeu que o brinquedo estava respondendo algumas perguntas, verde para sim e vermelho para não, e isso fez ele acreditar que o brinquedo estava possuído.
Oh, dude. Okay, it's not working. Okay, ask it a question. Ask it a question. Okay. No. Okay. I'll go. Okay, is my shirt black? Dude, this thing is possessed, man. This thing is possessed. All right, okay. Ask me a question. What color is the sky? Wait. I guess I need to ask yes or no. Is the sky blue? No! Dude, come ask a question. It's probably just like broken. Am I black? Oh my god. Oh! Oh! It knows, dude. Throw it that knows. shit out. It Like knows. stuck on the green button or something. Ask a no. Am I a girl? Oh! Okay, so it shit. knows. Dude, it knows, dude. So it knows. This thing's, it's like one of those Ouija boards, Yeah, dude. yeah. It knows. Ele está ali com alguns amigos e quando fazem algumas perguntas, o brinquedo parece responder. E enquanto estão ali brincando, chegam até a dizer que parece um daqueles tabuleiros Ouija. E para piorar a situação, enquanto ele estava ali, uma coisa aconteceu. E isso sim, deixou eles muito assustados. Okay. Spirit, are you with us in this room? Like 2 fingers on it or something. Oh, dude! Oh my gosh, that's so creepy. That is so creepy, dude. Okay, is this Find it. like that? Okay. All right, well let's get real crazy. I'm leaving. Did you guys hear them there? What? Window? It came from right here, yeah? Enquanto eles fazem algumas perguntas, escutam o que parece ser uma batida na janela. E o bizarro disso é que essa janela está no segundo andar e não tem nenhuma varanda. E eles só desistem de continuar com a brincadeira após escutarem mais uma batida na janela. We're on the second floor. Okay, all right. Okay. Um detalhe que chama a atenção é um desenho bizarro que a irmã dele fez, pois no desenho podemos ver uma figura completamente obscura. E isso sim nos dá bastante coisas para pensar. Get real crazy. O vídeo que veremos agora foi enviado para o YouTube pelo canal Magatok Filme. E nessa ocasião, a pedido de uma seguidora, eles foram investigar um local com uma história bem estranha. A mulher que pediu para eles investigar a casa afirma que quando era pequena sempre visitava ela, pois lá moravam os seus avós. E ela conta que enquanto estava lá, costumava subir as escadas para brincar em um quarto onde havia uma criança. No entanto, o fato bizarro é que os avós dela não tinham outros filhos, e nenhuma criança morava com eles. E na família, ninguém nunca ouviu falar dessa criança. No e-mail ela diz que em um certo dia estava brincando de esconde-esconde com a tal criança, quando de repente ela escutou da criança as seguintes palavras: "Se eu te encontrar, feche os seus olhos com um lápis e quebrarei os seus dedos." Nesse dia ela desceu as escadas rapidamente e muito assustada, e nunca mais voltou para aquele quarto. Ao receber o e-mail, os rapazes foram até essa casa para investigar e, quem sabe, encontrar alguma evidência sobrenatural. E nessa noite, enquanto eles investigavam essa casa, escutaram o que pareciam ser passos de uma criança, correndo em algum lugar da casa. Após isso, eles continuam andando pela casa para tentar filmar alguma evidência sobrenatural. E após andarem, eles encontram um quarto. E nesse quarto havia algumas divisórias, parecendo uma verdadeira enfermaria. E foi nesse local que, sem perceber, acabaram filmando uma coisa muito assustadora. 何これ病室じゃん
なんだこれ。ペットってことだよね、でもね。いやいや、おかしくない？ Enquanto eles passavam por ali, foi possível ver que havia alguma coisa observando eles. E como vemos, se trata de uma figura infantil, que está ali olhando para eles como se estivesse curiosa. Eles, por sua vez, não percebem nada e continuam filmando, mas não há como negar que realmente alguma coisa estava ali observando eles o tempo todo. Um fato estranho é que eles percebem que uma parte daquela divisória havia se movido, pois ela estava em uma posição diferente da que estava antes. なんでこんな風に。でも噂ではその子供部屋がやばい。ちょっと待って。もうちょっと待って。聞こえた？聞こえた。やば。ちょっと待って。なんかこう。待って。あれ動いた？ Depois disso, eles ficam mais um tempo na casa e decidem encerrar a investigação. Mas não há como negar que alguma coisa estava o tempo todo ali naquela casa com eles. Sam é um aventureiro que costuma acampar em locais inusitados, como cemitérios e até mesmo no Walmart. No entanto, ele decidiu acampar em um parque arborizado que fica em Neverland, Ohio. E assim que ele chegou no local, começou a sentir um clima estranho, pois ele estava sentindo que alguma coisa ou alguém estava observando ele. I don't know why, I'm just spooked. I haven't been saying that, but I've been spooked since I got here. I keep feeling like somebody's watching me. Como vemos, ele já está muito assustado. Mas quando a noite chegou, ele enfim foi para dentro da barraca. E foi nesse momento que tudo se converteu em um verdadeiro pesadelo. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. Somebody's out there. I don't know if they're coming this way or just walking around out there. I can't tell. Somebody's definitely walking around out there, though. Hang on. Ele percebeu que havia alguém andando do lado de fora e até deu para escutar os passos. E eles pareciam estar cada vez mais perto. Sam até chegou a apagar a lanterna para tentar passar despercebido. Só que o que eram apenas passos se tornou algo muito pior, pois o que quer que seja que estava lá fora começou a tocar na barraca dele. Hello? Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. They collapsed my tent on me. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you! Tudo foi muito intenso e ele ficou muito assustado com isso. E enquanto estava do lado de fora da barraca, era possível ver o que pareciam ser lanternas. E muito assustado, ele gritava o tempo todo para eles se afastarem e até dizia que iria chamar a polícia. Mas como ele viu que isso não estava adiantando, ele tomou a decisão de sair correndo daquele local. E enquanto corria, ele até caiu no chão. E mesmo depois de correr bastante, ainda era possível ver uma lanterna, e isso indicava que aquelas pessoas estavam seguindo ele. Muddy, I fell in the mud 3-4 times. Jammed my knee, tripped, fell right on my face. Hang on, is this still recording? Is it still recording? Is it still recording? Right at the edge of the wood line. It's about 150 yards away. Hang on. You see that? I see you! I can see you! Depois disso, ele vai embora daquele local, mas decide retornar no outro dia para recolher a sua barraca e equipamentos. E quando chegou no local, tudo estava lá, indicando que quem quer que seja que estava ali não tinha intenção de levar nada. E se essa não era a intenção, qual seria a verdadeira intenção dessas pessoas? No dia 10 de outubro de 2023, essa menina estava gravando um vídeo com uma câmera de brinquedo.
A irmã dela conta que ela gosta muito de fazer isso, gravar vídeos no estilo vlog. No entanto, a irmã dela havia voltado há pouco tempo da faculdade e decidiu dar uma olhada na filmagem da câmera. E na filmagem, a menina estava se divertindo e mostrando seus novos brinquedos. Só que enquanto ela grava esse vídeo, uma coisa muito estranha acontece. E isso tem deixado a família completamente apavorada. Hey guys, today I'm going to show you my Skibidi toilet collection that I just got today. We went to a toy store and they had all of these things like I saw my friend the other day and we went on a walk and we also got ice cream that day and I'm having a walk with her. Ela fala tranquilamente para a câmera enquanto mostra os seus brinquedos. Só que de repente, ela fica parada, como se tivesse visto alguma coisa. E não leva muito tempo para ela sair correndo do quarto, aparentemente muito assustada. Só que não para por aí. Assim que ela sai do quarto, ela deixa a câmera gravando. E enquanto a câmera grava, é possível ver uma coisa muito sinistra. E é isso que tem deixado a família tão apavorada. Após ela sair do quarto, a câmera continua gravando por alguns minutos, só que de repente, alguma coisa obscura passa dentro do quarto, e como vemos, passa do lado de fora da barraca onde estava a menina. O que chama a atenção é que essa coisa não se parece com uma pessoa, é apenas uma sombra obscura. Esse vídeo é muito misterioso, e o fato da menina ter ficado paralisada de medo até conseguir sair do quarto é muito estranho. E essa sombra que aparece vem deixando a família muito preocupada, pois até hoje eles não sabem o que pode ser aquela coisa. Uma mulher chamada Tasha vem gravando algumas coisas estranhas acontecendo na casa dela, e ela tem ficado muito assustada com essas coisas. Nesse primeiro vídeo, ela estava filmando, pois ela havia percebido que um porta-retrato havia caído sozinho. Só que enquanto ela filmava, acabou sendo surpreendida por uma coisa que fez ela ficar ainda mais apavorada. See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor and it just... Ela está lhe falando que não está louca e mostrando o porta-retrato. Só que nesse momento, uma porta se fecha com muita força. E quando ela presencia isso, sai correndo na mesma hora. Nessa outra filmagem, ela está na cozinha mostrando algumas revistas que estão ali no chão, pois em uma filmagem que ela havia feito na noite passada, foi possível ver elas caindo sozinhas. Tudo o que está acontecendo é muito estranho, e até os cães dela estão ficando agitados, como se estivessem notando alguma presença estranha na casa. E em uma dessas ocasiões, ela conseguiu gravar o desconforto que o cachorro dela estava sentindo.
Em uma outra ocasião, ela estava gravando os cães, e enquanto ela filmava, foi possível ver uma sombra se movendo, e ela até hoje não sabe o que pode ser aquilo. Look at them, destroying the living room over one toy. Silly. Enquanto os cães estão ali no sofá brincando, uma sombra se move na esquerda do vídeo. Temos a impressão de que essa sombra se move para cima, como se estivesse indo na direção do teto. Tasha não percebeu nada e só notou essa sombra quando foi avisada pelos seus seguidores. Ela acredita que tem uma presença obscura na casa dela, e uma filmagem feita pela sua câmera de porta só ajudou a aumentar a sua convicção. O sensor da câmera de porta é acionado e podemos ver uma sombra obscura se movendo. Assistindo o vídeo, temos a impressão de que ela se aproxima da cadeira, como se estivesse se sentando. E não demora muito tempo para essa sombra sair de onde estava, sendo vista de forma muito nítida na frente da câmera. O que veremos agora é uma sequência de vídeos gravados pela câmera de segurança da casa de um homem chamado Troy. E ele acredita que a casa dele está sendo assombrada, pois constantemente ele encontra objetos fora do lugar, e isso vem deixando ele muito intrigado. Nessa primeira filmagem, podemos ver que muitas coisas estranhas acontecem enquanto ele está fora de casa. Durante a filmagem, podemos ver que o ventilador de teto liga sozinho. E uma outra coisa que acontece é que a porta que dá acesso ao porão começa a abrir e fechar. E alguns ruídos muito estranhos podem ser escutados durante toda a filmagem. Em um outro dia, esse homem havia saído. E, novamente, coisas estranhas e inexplicáveis foram filmadas pela casa. O que podemos ver são as cadeiras se movendo sozinhas e vários objetos sendo arremessados, e até a câmera que está filmando chega a balançar por algumas vezes. Algumas horas depois, Troy chega em casa e fica muito assustado com o que está vendo. Nesse momento, ele provavelmente pensou que alguém teria invadido a casa dele. Só que quando ele decide dar uma olhada no porão, percebe que não é disso que se trata. Ele desce para o porão e não demora muito tempo para a porta fechar atrás dele. Nesse momento ele sobe rapidamente e o
medo foi tão grande que ele achou melhor sair de casa. Pelo que parece, alguma coisa muito estranha está acontecendo na casa dele. E os acontecimentos não ocorrem apenas no porão. Em uma outra câmera que foi instalada no sótão, vários movimentos estranhos foram detectados. Essas filmagens têm se tornado rotina para ele, e isso, a cada dia, faz ele crer que alguma coisa muito sinistra está habitando essa casa. Esse youtuber é conhecido como o Explorador Barbudo, e nesse vídeo ele estava em uma casa antiga e abandonada para filmar mais um conteúdo interessante para a sua audiência. Enquanto ele andava pelo local, não percebeu nada de estranho, a não ser que a casa aparentemente foi abandonada às pressas, pois os seus habitantes deixaram tudo para trás. E só isso, com certeza, já é uma coisa muito estranha. No entanto, no final desse vídeo, enquanto ele estava se despedindo, algo muito bizarro aconteceu. Right guys, well that is it for today's video. I hope you've enjoyed it. Please like and subscribe. Please go and check out the Instagram, which is @thebeardexplore_. Also go and check out the Facebook page. Like always, I'll put all the pictures on Facebook, 10 of us on Instagram, and I'll see you on next week's video. Ele está ali fora encerrando o vídeo, e enquanto ele fala para a câmera, é possível ver ao fundo que uma cortina se move. Olhando assim, é como se alguém tivesse dado uma espiada e depois soltado a cortina. E como vemos, ele não percebe nada. Só que não parou por aí. Após o vídeo ser postado, os seus espectadores perceberam uma coisa bizarra dentro daquela casa, pois pelo que parece, ele não estava sozinho naquele local. Wow. Just look at the stuff in here, it's so old. The ceiling is completely covered in mould. Bit of condensation up in the corner again. Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Ele observa algumas fotos e fala um pouco do quanto aquela casa está deteriorada pelo tempo. Só que o que chama a atenção é que quando ele filma na direção de um espelho, é possível ver o que parece ser um par de pés, que aparentemente estão descalços. Olhando assim, temos a impressão de que tem alguém escondido atrás daquela cortina. No entanto, após isso, ele dá uma olhada no guarda-roupa, e quando filma novamente naquela direção, podemos ver que não tem mais nada lá. Look at this, the cupboard completely filled with clothes still. Wow. Absolutely amazing. Look at that, it looks as if something's been climbing in. Oh God, fuck me, in the bag just hit my leg. I thought someone tapped my leg. Ele fez esses dois registros muito assustadores dentro dessa casa. Mas você o que acha? Seria uma pessoa escondida ali atrás daquela cortina? Ou se trata de algo muito sinistro espreitando ele? Esses dois amigos decidiram se aventurar em uma cidade fantasma. Localizada no condado de Potter, na Pensilvânia, este local possui uma história terrível. Em 1911, um homem chamado Willie Nelson alertou a cidade que uma barragem estava comprometida e que todos corriam risco de vida. No entanto, os líderes da cidade ignoraram ele e, infelizmente, a barragem acabou se rompendo, destruindo não apenas a cidade, mas também tirando a vida de 78 pessoas.
Nessa ocasião, os rapazes estavam lá para explorar uma antiga fábrica de papel, conhecida como a Fábrica Austin, que hoje se encontra em ruínas e de difícil acesso. Após andarem bastante, eles conseguiram chegar nas ruínas da fábrica. Só que foi nesse momento que tiveram uma experiência extremamente estranha. Hold on, I want to get that lower, closer down here. There's a bone on the beaver dam there. Good. Holy shit. See it right there? What is it? A bone. Bone. I don't see it. Oh, it is. What the fuck? Eles encontraram uma pilha bizarra de galhos, pois até ossos haviam naquela pilha. Olhando aquilo, eles deduziram que poderia ser apenas a represa de um castor. No entanto, enquanto eles estavam lá, começaram a escutar um barulho estranho. E esse barulho até parecia ser uma pessoa chorando. Ao ouvirem isso, eles ficaram em alerta, pois não sabiam o que poderia ser aquilo. Mas presumiram que poderia ser apenas um animal. Só que foi nesse momento que eles foram obrigados a sair correndo daquele local. Hello? Yep, get the fuck out of there! Holy Yep, no more of that shit. Did you hear that? Oh yeah. What was I that? have no fucking idea. Assim que um deles diz alô, algo responde imediatamente. Ao escutarem isso, eles sentiram um arrepio tão profundo que decidiram sair correndo o mais rápido possível, sem querer saber o que poderia ser aquela coisa. What was that? I have no fucking idea. Nos comentários, algumas pessoas afirmam que aquele ruído não era apenas um ruído qualquer, mas sim uma voz desencarnada pedindo por ajuda. Siaz é um youtuber belga que sempre explora locais abandonados, e nessa ocasião ele estava junto de alguns amigos explorando um antigo acampamento, que já está abandonado há muito tempo, pois é um local remoto e muito misterioso. E nessa ocasião, eles andavam à noite por esse local, e assim que chegaram, perceberam uma placa improvisada que dizia para eles não ultrapassarem aquele local. Privaat, dit is een plaats van gebed. Gelief onze ruimte respecteren, gebed. En daar staat op, pas op, waakhond. Ik ben hier heel lang geleden eens geweest en stond hier vol met bungalows, met campings, met caravans, mobile homes, midden in het bos, allemaal verspreid, super vet. En ineens is hier een waakhond. Maar dat is hier gewoon een zigeunerkamp of een hippie camping of zo geworden. Hallo? Depois disso, eles começaram a andar pelo local e chegaram a avistar outras placas que diziam para eles ficarem longe. No entanto, eles não foram embora, e foi a partir daí que as coisas começaram a tomar um rumo muito estranho. What the fuck? What the fuck? Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Eles ficam ali e escutam o que parecia ser uma pessoa gritando. Nessa hora eles pensaram várias coisas e ficaram muito assustados. Só que assim que os gritos pararam, eles avistaram uma lanterna se aproximando. E nesse momento, eles tiveram que correr para nada de ruim acontecer. Lamp aan of niet? Hallo? 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 What the fuck? What the fuck? Hey! Eles avistaram essa mulher usando uma roupa branca e indo na direção deles. Só que o que chamou a atenção e fez eles ficarem desesperados foi que essa mulher estava segurando uma machadinha em sua mão. Ao verem aquilo, eles correram o mais rápido possível. E enquanto estavam escondidos, eles chamaram a polícia para ajudar.
Depois de algum tempo, a polícia chegou até o local, localizou aquela mulher e com muita dificuldade conseguiu acalmá-la, pois ela aparentemente estava um pouco desorientada. Weet je respect hebben voor mijn collega, ja? Dat is geen respect hebben voor mij. Nee, dat gaan we niet doen. Mevrouw? Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, oké, gedaan. Nu is gedaan, ja? Nessa noite, os rapazes correram para salvar as suas vidas, pois até hoje não fazem ideia de qual era a verdadeira intenção daquela mulher. Só que o mais bizarro é que essa mulher, além de ameaçar eles com a machadinha, ela também arrancou a placa de um dos carros, e mesmo assim, naquela mesma noite, foi liberada pela polícia. E os rapazes, esses sim ficaram muito aliviados, pois se a polícia não tivesse chegado naquela hora, eles não sabem o que poderia ter acontecido. Um casal estava brincando de esconde-esconde à noite com seus filhos, pois eles já estão acostumados a sempre estarem fazendo isso. E nessa noite, enquanto o pai estava procurando, ele entrou no quarto dos filhos, e por uma babá eletrônica, foi possível ver ele procurando por eles. Só que nesse momento, uma coisa aconteceu e deixou ele muito apavorado. Enquanto ele procura, ele se aproxima da porta de um armário, e nesse momento a porta se abre sozinha, dando um grande susto nele, que mesmo assustado, pensa que é apenas uma brincadeira da esposa ou de algum dos filhos que está escondido dentro daquele armário. Só que para a surpresa dele, quando ele abre a porta e dá uma olhada lá dentro, não encontra ninguém. E logo depois disso, a esposa dele aparece no quarto dizendo que não tem ninguém ali dentro, pois todos estavam no andar de cima. Nesse momento, ele fica ainda mais assustado. What do you mean? The door just opened. I know, but we're downstairs. Matthew's downstairs? No. Yes, we're hiding up here. Heart attack in here. Oh, this is stressing me out. You're stressed out. Well, I don't know. I just heard you screaming. I'm totally wait there. I don't. You might need to change my diaper. Okay. Oh my God. Uma coisa que foi notada por alguns espectadores é que na hora que a porta abre, se escuta um som que alguns acreditam ser uma voz dizendo oi. O som que escutamos realmente parece alguém dizendo hi, que seria oi em inglês. No entanto, não dá para dizer que realmente é uma voz, pois pode ser apenas o ruído da porta se movendo. Mas não há como negar que essa porta se abriu sozinha, e isso com certeza deixou ele muito assustado. Essa jovem costuma gravar vídeos onde apresenta produtos de beleza, e ela nunca havia postado nada de estranho em sua conta. No entanto, quando ela estava grávida, ela postou um vídeo que deixou a sua audiência muito assustada. Já era mais de meia-noite, e ela já estava deitada em sua cama. E enquanto ela estava ali, começou a escutar um barulho muito estranho lá fora, e o que ela escuta é algo extremamente assustador e bizarro.
Ela se cobre por inteira, pois ela está com muito medo, e o que ela escuta parecem ser porcos. Só que em meio a todo esse barulho, também é possível escutar outros ruídos, que aparentemente se parecem com lobos uivando ou até mesmo pessoas gritando. E ela não está assustada por acaso, pois ela acredita que se trata de uma criatura sobrenatural conhecida como Aswang, que no folclore filipino são criaturas capazes de mudar de forma para atrair as suas vítimas, principalmente mulheres grávidas. Um fato estranho é que ela gravou um outro vídeo, mostrando que próximo à casa dela não tem nenhum matadouro e nem pessoas que criam porcos. E com certeza é isso que fez ela ficar com tanto medo naquela noite. Um homem chamado Edgar Martinez conta que uma menina recebeu um espelho de brinquedo como presente de uma vizinha. E tudo corria tranquilamente, a menina adorou o brinquedo. Só que após algum tempo as coisas começaram a ficar estranhas, quando os pais perceberam que esse espelho estava respondendo perguntas como se fosse uma pessoa real. Todo estaba bien hasta que comenzó a responder las preguntas como una persona real. Hola, bienvenido al Castillo de los Sueños del Espejo Mágico. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Jessie, la princesa más bella del Castillo de los Sueños del Espejo Mágico. ¡Qué tierna eres! Nosotras seremos mejores amigas. ¿Tu personaje favorito? Si papá pregunta, mi favorito es mi papi. Si mamá pregunta, yo responderé que la que más me gusta es mi mami. Y si tú me preguntas, te diré que el que más me gusta eres tú. Soy una niña muy inteligente. Esse brinquedo é programado para dizer algumas palavras que já estão gravadas nele. No entanto, como vemos, ele interage de forma muito viva, e isso foi motivo suficiente para os pais da menina jogarem o brinquedo fora. Após algum tempo, Edgar conseguiu recuperar esse brinquedo, e em um vídeo ele mostra que o brinquedo, mesmo deteriorado, ainda funciona. Puta, sí tengo miedo. Hola, bienvenido al Castillo de los Sueños del Espejo Mágico. Hola. Hola, encantado de conocerte. Gracias, a mí igual. Me da gusto. Eres muy divertido. ¿Tienes una fiesta? No, no tengo fiesta. ¿Tú tienes? No sé. Cuando me levanté, te vi a ti. Ay, vas y chingas a tu madre. Como vemos, o brinquedo ainda funciona, mesmo estando bem danificado. Só que o que chama a atenção é que ele responde às perguntas de Edgar de uma forma completamente diferente do que havia respondido anteriormente. Mas o que você acha? Seria realmente um espelho possuído ou amaldiçoado? Ou será que foi jogado fora por medo e falta de entendimento? Esse casal costuma investigar locais tenebrosos e assombrados, e eles sempre acabam filmando coisas realmente assustadoras. No entanto, após algum tempo, eles começaram a perceber coisas estranhas acontecendo na casa deles, e eles acreditam que acabaram trazendo alguma coisa muito sinistra para dentro de casa. Em uma certa ocasião, eles acordaram muito assustados, pois haviam acabado de escutar o que parecia ser um choro. ¿Quién eres y qué quieres? Espérate. Ten cuidado, te vas a caer. Ay, cabrón. Hay que bajar. Ay. En nombre de Jesús. Te ordeno que te largues de nuestra casa. ¡Oh, la madre! Eles escutam esse choro e ficam super assustados. Só que quando chegam na sala, não encontram ninguém.
Em um outro dia, eles estavam fazendo uma live para os seus seguidores, e enquanto eles andavam pela casa, os seus seguidores perceberam uma coisa que deixou eles muito assustados. Te despojo. Lárgate. Ser inmundo. Os seguidores disseram que haviam visto na janela uma figura muito bizarra de rosto pálido, que aparentemente está usando o que parece ser um capuz preto. O casal não percebeu nada na hora, mas foi questão de tempo para os seguidores avisarem a eles. No entanto, o casal mostra que seria impossível ter alguém naquela janela. No, no manches, no. Sí, no puede, es imposible que haya alguien ahí parado. Y les voy a demostrar por qué. Miren. No hay manera de que nosotros podamos subir a la superficie. No, miren, ahí está la ventana, ¿sale? Jálale aquí, hija. Ay. Chéquense. ¿A dónde está la ventana? ¿Ya vieron? O sea, son aproximadamente como 4 o 5 metros a la ventana. Eles vão lá fora e mostram que a janela fica aproximadamente a 4 metros de altura. E isso, com certeza, deixa tudo mais sinistro e assustador. A filmagem que veremos agora foi gravada em um centro psiquiátrico que fica na Argentina. E a gravação que veremos foi gravada por um dos funcionários, pois em várias ocasiões ele presenciou coisas muito peculiares acontecendo. E para mostrar que não era apenas coincidência, ele decidiu gravar. Agora preste atenção e veja o que ele gravou. Bueno, quédense tranquilos. Bueno, no se enojen. No me quieren acá, me voy. Me voy, listo. Me voy. Segundo ele, toda vez que alguém se aproxima desses bancos, alguma coisa acontece. E nesse caso, essas folhas secas começaram a se mover, formando um redemoinho. E como vemos, o homem que estava gravando até decidiu se afastar. E por incrível que pareça, assim que ele se afasta, as folhas aos poucos começam a parar de se mover. E isso faz ele acreditar que tem uma energia muito sinistra rondando aquele local. No entanto, algumas pessoas disseram que ele poderia estar usando alguma espécie de soprador para fazer aqueles movimentos com as folhas. Então, para provar que estava falando a verdade, ele decidiu gravar mais um vídeo. E durante a filmagem, novamente, as folhas começaram a se mover. ¿Puedo pasar un ratito acá? Está bien, todo tranquilo. ¿Sí? Un ratito vengo. ¿Puede ser? ¿Está bien? Pero acá dice que están editados porque no están ustedes, así que bueno. Me voy. Listo. Dale, chicos, vengo a saludarnos. Dale. Chau. Mais uma vez, as folhas começam a se agitar, mostrando que não é coincidência. E por se tratar de um centro psiquiátrico, algumas pessoas acreditam que possam ser espíritos de pessoas que perderam as suas vidas naquele local. O vídeo que veremos agora foi enviado para o TikTok por uma conta identificada como Zaira Nai. E na ocasião, ela estava filmando uma igreja que está passando por um processo de restauração. No entanto, enquanto ela estava nesse local, acabou presenciando uma coisa muito estranha, que deixaria qualquer pessoa completamente arrepiada.
Enquanto ela filma, podemos escutar algumas batidas que são da restauração da igreja. Só que após algum tempo, dá para escutar o que parece ser o som de uma criança murmurando. Ao escutar isso, ela começa a olhar ao redor. E enquanto filma, você talvez não tenha percebido, mas na direção da janela é possível ver uma coisa muito estranha, que não deveria estar ali. Assim que ela filma, é possível ver o que parece ser um menino com uma mochila nas costas. E o que chama a atenção é que ele só fica ali por alguns segundos, pois quando ela retorna com a câmera, ele simplesmente já não está mais ali. Assistindo o vídeo, não dá para saber se ela viu aquele menino, mas podemos ver que ela vai até aquele canto como se estivesse procurando alguma coisa. Esse vídeo é muito misterioso, pois ele foi postado por uma conta que não posta nada sobrenatural, e isso torna tudo muito mais sinistro. 3 rapazes entraram em um hospital psiquiátrico abandonado, onde existem várias histórias em torno de uma enfermeira fantasma. Mas nessa noite, eles estavam ali para se aventurarem e beber um pouco. Só que enquanto eles estavam lá dentro, decidiram mexer com forças sobrenaturais. Então eles acenderam uma vela e depois de algum tempo começaram a andar pelo local. E foi nesse momento que eles fizeram uma descoberta arrepiante. Eles avistaram uma mulher no canto da parede, e nessa hora todos ficaram visivelmente assustados. Só que não levou muito tempo para ela se virar e mostrar aquele rosto assustador, sem falar nos gritos que essa coisa emitia. Nesse momento, todos correram e acabaram se perdendo lá dentro, e enquanto tentavam sair de lá, algumas coisas muito estranhas foram gravadas. Pelo que parece, eles não conseguiram sair desse local, e essa gravação só foi encontrada depois de muito tempo por uma pessoa que andava por esse local. Notsara é uma youtuber que se dedica a contar lendas em seu canal, e nesse vídeo ela estava no Japão, e enquanto andava pelas ruas vazias, ela estava contando uma lenda muito assustadora. Só que enquanto ela estava falando em frente à câmera, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Se algum dia se encuentran alguna mujer en Japón con una máscara y les pregunta si es bonita, es mejor simplemente seguir su camino o decir que es promedio. Perdón, es que escuché pasos atrás de mí. Es que ya me asusté, amigos, porque ahora sí ya estoy solo en la calle. Pero sí, esa es la leyenda. Entonces, ya se lo saben. De hecho, mucha gente dicen que después de leer este poema en voz alta, como una especie de reto tipo Charlie, de repente se moría. O sea, de que por las causas más locas, sin razón alguna, cuando esto estaba de moda, había como muchos estudiantes de universidad.
La calle estaba vacía, pero aún así empecé a escuchar pasos, así que decidí callarme. Al principio pensé que solo una persona caminando, pero cuando le hice zoom, se ve demasiado borrosa como para ser real. Además, si pones atención, pareciera que se disuelve ya al final. Ela estava caminhando por uma rua vazia e, enquanto contava a história, ela começou a escutar o que pareciam ser passos. Nesse momento, ela se calou para poder escutar melhor. No entanto, foi nessa hora que foi possível ver o que ela acredita ser um fantasma, pois, como ela mesma disse, se trata de uma figura translúcida que aparentemente se dissolve e depois desaparece. Andar por uma rua deserta e se deparar com coisas estranhas acontecendo é realmente de arrepiar. Mas você o que acha? Seria realmente uma aparição? Diga nos comentários o que você pensa. Iremos ver agora o caso de um homem que costuma colecionar objetos antigos. E dentre esses objetos, ele adquiriu um boneco em um desses grupos de troca. E assim que o boneco chegou na casa dele, o filho dele logo se apegou muito àquele brinquedo. No entanto, após algum tempo, ele começou a notar coisas estranhas acontecendo na casa dele. Então, temendo que esse boneco pudesse ser um problema, ele decidiu colocá-lo em um desses depósitos. E de tempos em tempos, ele vai até lá junto com seu filho, para visitar alguns objetos, inclusive aquele boneco. Como esse boneco já não está mais na casa dele, tudo voltou ao normal. No entanto, no depósito onde ele está guardado, os seguranças começaram a notar algumas coisas. Primeiro, foram luzes piscando sozinhas, e também falhas que ocorriam constantemente nas câmeras. No entanto, em uma certa noite, a câmera que monitora aquela unidade onde o boneco está acabou gravando uma coisa extremamente assustadora e bizarra. Aquele boneco levanta a cabeça como se estivesse vivo. Olhando assim, até parece ser uma pessoa se esforçando para levantar. E não demora muito tempo para ele ficar de pé de uma forma muito bizarra. O dono do boneco sempre duvidou que aquele boneco fosse assombrado, mas agora ele acredita que alguma coisa muito sinistra habita o corpo daquele boneco. Esse casal é dono de uma antiga casa que acreditam ser muito assombrada. Esse local é conhecido como Hill House, ou se você preferir, a Casa da Colina. E mesmo sendo um local muito sinistro, muitas pessoas se aventuram em busca de um encontro com o sobrenatural. Em uma certa noite, um grupo estava dentro de um dos quartos, e enquanto estavam lá, começaram a falar algumas palavras feias, insultando os espíritos que habitam aquela casa. Foi nesse momento que uma coisa assustadora aconteceu. Dois amigos estavam na cama, e enquanto isso, um outro estava de pé. Nesse momento, a mulher é puxada com muita força e derrubada ao chão. Depois disso, ela se levanta muito assustada, pois o ataque foi muito forte. Em uma outra visita, essa mesma mulher estava sentada na cama, e de repente, sentiu uma pancada muito forte nas costas. That same woman visited the house again. Something scratched her so badly, blood soaked through her shirt. At this point, I wasn't sure I was believing. Após sentir que alguma coisa bateu nas costas dela, ela se levanta muito assustada, pois havia acabado de sofrer um arranhão nas costas. No entanto, não para por aí.
Enquanto os donos da casa estavam dando uma entrevista e falando sobre o local, o repórter que estava entrevistando também presenciou uma coisa inexplicável. We heard something scratching. My microphone didn't pick it up very well. A entrevista foi interrompida por vários arranhões, que eles não sabiam exatamente de onde vinham. A dona da casa disse que não são apenas fantasmas, mas sim entidades malignas que estão ali para fazer mal às pessoas. Essa mãe foi acordada às 5 horas da madrugada com a filha muito assustada. Para acalmar a filha, ela sentou no sofá para as duas assistirem um pouco de desenho. E nesse dia a menina só se acalmou depois que a mãe fechou a porta do quarto, a pedido dela. Após ficar com a filha, a mãe decidiu ir até esse quarto para abrir a porta e mostrar que não tem nada lá dentro. Mas assim que ela abre a porta, a menina fica muito assustada, como se tivesse com medo de alguma coisa que ela estava vendo. It's okay, baby. Okay. It's okay. Assim que a mãe abre aquela porta, a menina muito assustada chora e esconde o rosto. E a mãe, vendo que ela realmente estava muito assustada, decide novamente fechar a porta daquele quarto. Okay, tell me I'm not... Em uma outra ocasião, essa mãe estava sozinha em casa e de repente percebeu que o cachorro estava agindo estranho. Então, vendo isso, mesmo assustada, ela decidiu começar a filmar, pois estranhamente, o cachorro estava rosnando para alguma coisa que estava vendo na cozinha. Podemos ver que o cachorro está ali rosnando como se realmente estivesse vendo alguma coisa. E isso deixa essa mulher muito assustada e a faz acreditar que a casa dela está sendo visitada por forças sobrenaturais e que tanto o cachorro quanto a filha têm sensibilidade o suficiente para perceber essas coisas. Sure, I'll play with you. Go ahead and play. Yeah. Bling, bling, bling. Bling, bling, bling. Bling, yum, doo, doo. Let's go. A usina nuclear de Chernobyl ficou muito conhecida após o incidente que ocorreu em 1986, na cidade de Pripyat, na Ucrânia, pois a usina de Chernobyl entraria para a história como o maior incidente nuclear já registrado,
E até hoje, a cidade se encontra assim, como uma verdadeira cidade fantasma, pois até hoje, poucas pessoas vivem naquela região. No entanto, alguns exploradores corajosos vão até lá para mostrar um pouco do local, e com tantas vidas perdidas, não há como negar que é um local tenebroso de se visitar. E na filmagem que veremos, um homem estava andando pela cidade, e até então não havia gravado nada de estranho. Só que enquanto ele estava dentro de uma construção, uma coisa misteriosa apareceu no vídeo. É possível ver que enquanto ele anda, alguma coisa se move, e algumas pessoas até afirmaram que aquela coisa passou correndo. E várias teorias se formaram, alguns dizendo que poderia ser uma alma penada, enquanto outros dizem que pode ser apenas um pedaço do teto pendurado. E realmente pode ser isso, mas ao julgar pela qualidade do vídeo, fica difícil dizer exatamente o que é aquela coisa. Mas, sem dúvida nenhuma, andar por essa cidade fantasma já é algo bem apavorante. Cavernas podem ser locais admiráveis para se visitar. No entanto, esse ambiente escuro e úmido, para algumas pessoas, é muito pior do que qualquer filme de terror. E na filmagem que veremos agora, um homem estava explorando uma caverna, e para surpresa dele, enquanto estava ali, começou a escutar alguns ruídos, que ele até pensou que poderia ser um pedido de ajuda. No entanto, não levou muito tempo para ele descobrir que se tratava de algo muito sinistro e assustador. ¡Ah, su pinche madre! Se escucha bien culero. Por eso estaban huyendo los ratones. ¡Hola! No vaya a ser un explorador que se haya caído, güey. ¡Hola! ¿Estás bien? Si estás ahí, amigo, te voy a ayudar. No, 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 no. Hola. ¡Oh, no mames! ¡No mames! Oh. Ele escutou ruídos que pareciam ser uma pessoa chorando e até chegou a se oferecer para ajudar. Só que não levou muito tempo para ele perceber que não era disso que se tratava, pois ele começou a escutar o que ele mesmo descreve como uma risada tenebrosa. E na hora que ele escuta isso, ele sai correndo na mesma hora, pois acredita que o próprio mal está dentro daquela caverna. Ashley compartilha no TikTok alguns vídeos do seu dia a dia, inclusive alguns vídeos onde ela mostra a sua cobra de estimação, e até aí não tem nada de estranho. Só que no dia 25 de fevereiro de 2024, uma das câmeras da casa gravou um vídeo muito estranho. E ela decidiu compartilhar em seu TikTok, pois o que a câmera filma é realmente muito bizarro. Ela conta que essa filmagem foi feita por volta das 4 horas da madrugada, e o homem que aparece na filmagem é o marido dela. E como vemos, ele está agindo de uma forma estranha, sentado em um colchão e movendo a cabeça bruscamente, até que de repente, ele olha na direção da câmera, de uma forma muito estranha. E logo após isso, ele se deita novamente, como se nada tivesse acontecido. Assim que ele acordou, a esposa mostrou o vídeo para ele, e muito assustado, disse que não se lembrava disso. Mas me diz aí, estaria ele tendo um quadro de sonambulismo? Talvez um sonho estranho? Ou poderia esse homem estar sendo possuído? Jordan é um tatuador que costuma compartilhar os seus trabalhos nas suas redes sociais. E geralmente,
ele usa suas redes sociais apenas para isso. No entanto, em uma certa noite, ele estava com as suas 2 filhas, e enquanto conversavam, elas acabaram pegando no sono. Achando tudo muito engraçado, Jordan decidiu começar a filmar aquele momento. Porém, enquanto ele gravava, algo estranho foi notado. Oh, fuck, dude. Fuck, man. Nothing here. Nothing the fuck here. Oh my god, I'm so... Oh my god, look, legit goosebumps. Oh my god. What the fuck is that? Oh! Enquanto ele estava ali feliz fazendo aquela filmagem, observou ao fundo e viu que havia uma silhueta obscura, parada, olhando para eles. Nesse momento ele não teve outra reação a não ser ficar muito assustado. Mas assim que ele se levantou e olhou naquela direção, acabou não encontrando nada, pois o que quer que fosse aquela coisa simplesmente desapareceu. What the fuck is that? Esse vídeo tem deixado muitas pessoas assustadas. Mas você, o que acha que é aquilo que ele gravou? O vídeo que veremos agora é de um casal que são pais de uma menina com um pouco mais de 2 anos. Em um certo dia, a filha do casal saiu correndo do quarto dela com muito medo. E quando chegou onde a mãe estava, ela disse que havia escutado uma mulher gritando no quarto dela. Assim que a mãe escutou isso, foi até o quarto da filha e chegando lá não encontrou nada. Então ela, na mesma hora, decidiu dar uma olhada na filmagem da babá eletrônica. E foi nesse momento que ela ficou super assustada com o que viu. Como vemos, a menina está no quarto e de repente é possível escutar o que parece ser um grito muito agudo. E ao escutar esse grito, a menina sai correndo de dentro do quarto na mesma hora. A mãe afirma que nesse dia não escutou nada, mas quando assistiu à filmagem, ficou super arrepiada e teme que alguma coisa esteja atormentando a filha dela. No entanto, nos comentários do vídeo, algumas pessoas sugeriram que a câmera da babá eletrônica poderia ter sido hackeada, e esse som teria sido gerado pela pessoa que hackeou. Pelo que parece, a mãe não está acreditando muito nessa versão, pois ela acredita que se trata de algo sinistro e afirma que lutará com unhas e dentes para continuar nessa casa. Mas você, acredita que a babá eletrônica foi hackeada ou realmente tem algo tenebroso acontecendo nessa casa? Um rapaz estava sozinho em casa, no entanto, de repente ele começou a notar que a luz do corredor começou a piscar. Intrigado com isso, ele decidiu começar a filmar, pois essa seria uma ótima oportunidade de gravar uma das coisas estranhas que ele vem presenciando durante muito tempo nessa casa. E nessa filmagem, algo muito estranho acontece. Okay, so it's doing it again. That switch down there is on. You can see it past my shaking. This one is on, okay? It's Mom. See what I mean? It's fucking... You can hear it. You fucking... Mom, nope. Enquanto ele está ali gravando, a luz pisca. E nesse momento, ele decide filmar na direção do interruptor. E quando a luz se apaga novamente, podemos ver que o interruptor desce até a metade e depois sobe sozinho, acendendo a luz. E quando a luz se apaga pela segunda vez, podemos ver que ele vai até o final, como se alguém tivesse acionado ele. E nessa hora, o rapaz que estava gravando sai de perto muito assustado. Além do mais, ele estava sozinho em casa. Mom, nope. Esse é um daqueles vídeos que nos deixa muito intrigados, pois como vemos, o interruptor se move sem que ninguém encoste nele. E aparentemente, isso não é nenhum tipo de truque. E talvez seja isso que torne esse vídeo tão intrigante e assustador. Ari Gameplays é uma famosa celebridade e streamer mexicana. Em seu TikTok,
ela posta vídeos dançando e muitas outras coisas. E em seu canal da Twitch, ela costuma transmitir gameplays de jogos variados. No entanto, uma transmissão que ela fez há algum tempo atrás chamou muito a atenção. Nessa transmissão, ela estava em um mercado comprando algumas frutas. E no mercado não aconteceu nada. Só que assim que ela começou a transmitir de casa, uma coisa muito estranha apareceu no vídeo. E os seus seguidores acreditam que seja uma aparição fantasmagórica ou uma boneca assombrada. Dicen, la niña de atrás que no hay niñas atrás, dejen de querer asustarme. La niña de atrás que no hay niñas atrás, dejen de querer asustarme. Antes mesmo daquela coisa aparecer, alguns seguidores falaram para ela que havia alguma coisa atrás dela. E talvez eles tenham falado isso em tom de brincadeira. No entanto, assim que ela se afasta um pouco, é possível ver que atrás dela aparece alguma coisa muito estranha, que olhando assim, aparenta mesmo ser uma boneca bizarra. No entanto, pela qualidade do vídeo, não dá para afirmar ao certo o que é aquilo, mas com certeza alguma coisa apareceu ali, e seja o que seja, deixou as pessoas que assistiam muito assustadas. O vídeo que veremos agora foi postado no Reddit, e a pessoa que compartilhou afirma que a irmã mora há 8 anos em uma casa que ela acredita ser assombrada. E na postagem a pessoa ainda chega a brincar, dizendo que a irmã ainda se assusta quando coisas estranhas acontecem. E nesse vídeo ela estava em casa, quando de repente começou a escutar uma batida que parecia vir da cozinha. Muito assustada, ela decidiu começar a filmar. Ela fica ali filmando e enquanto isso podemos ouvir o som de alguma coisa batendo. E até temos a impressão de que poderia ser alguém na cozinha preparando alguma refeição. No entanto, quando a mulher chega lá, o barulho simplesmente para imediatamente, nos mostrando o motivo dela ficar assustada sempre que alguma coisa estranha acontece. Esse vídeo foi gravado por uma câmera de porta às 5h30 da manhã, e Paul estava indo trabalhar, só que antes dele sair, aconteceu uma coisa que deixou ele muito assustado. Enquanto ele estava ali trancando a porta, ele escuta o que parece ser uma pessoa falando bom dia para ele. Ao escutar, ele na mesma hora se vira e responde, mas para a surpresa dele, não havia ninguém atrás dele. Nesse momento ele simplesmente não entende nada, termina de trancar a porta e vai para o carro. Uma coisa que chamou um pouco a atenção de algumas pessoas é que a voz parece falar bom dia mãe ou bom dia filho, em inglês é claro. E quase no mesmo instante que essa voz fala, aparentemente alguma coisa passa bem rápido na frente da câmera. Talvez seja apenas um reflexo, mas o que ele escutou com certeza o deixou muito assustado. Um garoto estava na cozinha preparando um lanche, só que enquanto ele estava ali, uma coisa acabou acontecendo, e isso deixou ele tão assustado que ele saiu correndo, e até o lanche ele acabou deixando pelo caminho.
Você talvez não tenha percebido, mas esse garoto escutou uma voz, e quando ele escuta, sai correndo na mesma hora muito assustado, pois essa voz havia falado algo parecido como "você me achou", e isso foi o suficiente para deixar ele muito assustado. Nessa hora, ele correu para o quarto da mãe dele, chegando lá desesperado. A mãe disse que ele ficou tão assustado que não parava de gritar, pois ele havia escutado uma voz que parecia estar vindo do armário. E em um vídeo, a mãe relatou que já vem presenciando algumas coisas estranhas na casa, como por exemplo, em uma certa noite que ela estava em casa e começou a escutar alguns passos na escada. Assustada, ela pegou um martelo e desceu, mas chegando lá embaixo, não encontrou ninguém. E ela ainda afirmou que desde o ocorrido, o filho dela se recusa a descer sozinho para a cozinha. Dan Fisken costuma compartilhar vídeos do seu dia a dia trabalhando na silvicultura. E em uma filmagem, já era noite, ele ainda estava ali andando pela floresta. E como vemos no vídeo, ele aparentemente estava ali tentando consertar uma serra elétrica. Só que enquanto ele estava gravando, acabou escutando uma coisa que fez o sangue dele gelar na mesma hora. Ele escuta o som que parece ser um lobo ou algum outro animal. Isso provavelmente deixou ele muito assustado, pois se ele fosse atacado nesse local durante a noite, seria muito difícil conseguir socorro rápido. No entanto, nos comentários, algumas pessoas teorizaram, dizendo que poderia não ser um lobo, mas sim algo muito mais sinistro, como por exemplo um skinwalker ou uma criatura chamada Wendigo, que é uma entidade maligna que habita as florestas, e esse ser misterioso também é conhecido como devorador de seres humanos. Então nesse caso, é melhor ele torcer para que seja apenas um lobo uivando. Danny Phantom é um dos maiores youtubers no tema terror e mistério na comunidade de língua espanhola. E além de apresentar tops de terror em seu canal principal, ele também costuma fazer lives na Twitch. E nessas lives, além de histórias assustadoras, ele também já chegou a fazer alguns rituais. No entanto, há pouco tempo atrás, enquanto ele estava ao vivo, uma coisa assustadora aconteceu, deixando todos que assistiam muito assustados. Literalmente, es una vaina que no puedes ni moverte. Entonces, ahí empieza lo que vendría siendo la muerte. Marico, me acaban de abrir la puerta, huevón. Ya va. Se vio, muchachos. Me acaban de abrir la puerta. Se me cayó el café. Coño, el susto. ¿Oíste la puerta? Muchachos, hagan clip de eso, por... Enquanto ele está ali falando, a porta que está atrás dele se abre sozinha. Nesse momento, ele retira os seus fones e vai até lá. E como vemos, ele não encontra ninguém, e nem explicação para o que havia acontecido. E isso, com certeza, é algo extremamente assustador e bizarro. Aqui nesse vídeo, um rapaz estava gravando a lanchonete de um hospital. E durante a filmagem, ele está contando que costuma presenciar algumas coisas estranhas acontecendo ali. E são coisas bem sinistras e inexplicáveis. E ele até chega a dizer que uma dessas coisas seria o fantasma de uma menina, que de vez em quando aparece por ali. Só que enquanto ele está gravando, uma coisa acaba assustando ele. Alright, we're at Subway at Memorial Hospital, and there's been reports of ghost activity. Maybe we'll get lucky and capture a ghost. It's the ghost of a little girl. Oh my god, there she was! Enquanto ele grava, passa um pequeno vulto rapidamente na frente da câmera. O mais bizarro de tudo é que dá para ver nitidamente que esse vulto tem pequeno porte. E dá até para ver os braços e até mesmo o cabelo da pequena menina que passa ali. Mas você o que acha? Seria isso realmente uma aparição real? Teria ele gravado um evento sinistro como esse? Ou se trata apenas de um defeito da câmera?
Deixe nos comentários o que você pensa sobre esse vídeo. A próxima filmagem que veremos foi feita dentro de uma igreja, e todos estavam ali celebrando. E o que era para ser só mais um vídeo normal, acabou se tornando algo bizarro, pois a pessoa que gravou esse vídeo percebeu uma coisa que deixou ela muito assustada. Esse vídeo foi enviado para o TikTok por Mariana Ramos, e ela diz que recebeu esse vídeo do pai dela, e assim que assistiu, logo percebeu que aquilo não era algo normal. E ela conta que, perguntando às pessoas se alguém havia visto aquela pessoa, eles disseram que não se lembram de ter visto alguém com aquela aparência andando pela igreja, pois o que quer que seja aquilo, aparenta estar usando uma máscara, ou possui um rosto totalmente estranho. Alguns acreditam que se trata de uma presença obscura, enquanto outros acham que possa ser uma criatura alienígena infiltrada na igreja. Esse vídeo foi enviado para o YouTube pelo canal Project Paranormal AZ, e é um vídeo que se tem poucas informações sobre ele, mas como vemos, eles estão investigando o que parece ser uma casa, e durante a investigação, eles percebem um pequeno buraco em um vidro, e ficam ali se questionando se era um buraco de bala ou um buraco de pedra. E logo após isso, uma coisa estranha aparece no vídeo. Okay. That's a bullet hole. Well, it looks like, or a rock, but I think a bullet hole would... Makes more sense. Well, because I think a rock would just shatter the whole thing. It's not fast enough. Right. Assim que ele filma na outra direção, em uma janela que está com a luz acesa, é possível ver que passa um vulto. E não dá para saber ao certo se ele percebeu aquilo ou se aquele vulto passou despercebido. Na filmagem podemos ver que havia alguém dentro da casa, mas o rapaz que fez o vídeo afirma que ninguém se moveu rápido daquele jeito, e acredita que aquela sombra tenha sido realmente uma entidade obscura que habita aquele local. Esse vídeo foi enviado para o Reddit, e na filmagem, uma mulher estava filmando seus 2 filhos brincando em uma praia da Austrália durante a noite. E mesmo que tenha sido uma filmagem bem curta, uma coisa muito estranha apareceu no vídeo. Na filmagem podemos ver que o menino está brincando na areia, só que de repente é possível ver ao fundo uma coisa muito estranha, e o que quer que seja aquela coisa se move de uma forma muito bizarra, é como se estivesse querendo se aproximar deles. Alguns acreditam que pode ser uma criatura desconhecida ou uma entidade sobrenatural. No entanto, outros acham que é uma pessoa que estava ali tentando assustar. Agora preciso que você deixe nos comentários o que você acha que é aquela coisa. Gettysburg é uma cidade localizada no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e esse local ficou marcado na história durante a Guerra Civil Americana, e até hoje a cidade tem vários monumentos que fazem alusão a tudo o que ocorreu naquela época. E no vídeo que veremos agora, 2 homens estavam próximos a um desses monumentos, que são 2 canhões de um modelo muito utilizado naquela época. E enquanto eles estavam ali filmando, acabaram notando uma coisa muito estranha próximo daqueles canhões. Holy crap. Down by the canyon, see that? Oh, what is that? Wait, shh. Oh my god. Is it? No way. What is that? I have no friggin' idea. Did you get that on the camera? It's recording. Oh my gosh, did you see that? Eles ficam ali por um tempo aguardando alguma coisa acontecer, e durante 20 minutos, nada de estranho acontece,
até que de repente, próxima aos canhões, aparece uma figura fantasmagórica, e olhando assim, podemos ver que ela aparentemente está usando roupas antigas. E da mesma forma que ela aparece, ela some, como se nunca estivesse estado ali. It's recording. Oh my gosh, did you see that? Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal, e estão muito bons e vale a pena conferir. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para ajudar o canal e considere se inscrever se não for inscrito. Tamo junto, um grande abraço a todos!